Você não deve investir em altcoins sem saber o que eu vou te mostrar nesse vídeo. E para você não achar que eu tô te enrolando, eu já vou jogar uma informação relevante de cara. Eu acho que menos de 5% dos projetos hoje existentes no mercado de criptomoedas vão ter chance de se perpetuar no longo prazo. E se você ficou curioso para saber por que eu acho isso e, além disso, outras informações muito importantes que eu vou te trazer nesse vídeo, fica até o final, que se eu estiver certo, no mínimo, você daqui a alguns anos vai ter um cachorro chamado Mário. Então fica comigo para essa aula e vambora! Agora sim, família, estamos de volta a mais um episódio da Liga Cripto. Se você não me conhece, meu nome é Mário e é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente que mescla os meus conhecimentos de Bitcoin, de altcoin e os meus conhecimentos de uma maneira geral sobre a revolução que eu acredito que estamos vivendo e iremos viver nos próximos anos. Então, rapidamente eu vou deixar aquele apelo básico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like, compartilhe, ative o sininho, faça tudo o que você puder para espalhar essa palavra, porque quanto mais pessoas souberem disso, eu acredito que melhor será para todo o nosso ecossistema. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui nessa apresentação que eu fiz com muito carinho para vocês. Bom, como você já sabe, porque eu disse no início desse vídeo, eu acho que apenas 5% ou até menos, tá? De 2 a 5% dos projetos hoje existentes de altcoins vão se perpetuar. Não significa que 2 a 5% tenham causas nobres, tenham bons propósitos. Mas a verdade é que durante uma revolução você perde também bons soldados, tá? Então, a minha intenção com esse vídeo é te mostrar que eu não tenho dúvidas que a gente vai viver a digitalização do dinheiro, a revolução dessa nova tecnologia chamada blockchain, mas o caminho até o aprimoramento desse sistema, até a implementação macro desse sistema, ele é muito turbulento. E eu vou te mostrar com dados históricos que isso não é a primeira vez que acontece, e o motivo de eu achar, e o motivo de eu chegar numa porcentagem tão pequena pode ser explicado se a gente olhar outros movimentos de adoção a novas tecnologias no passado, e é o que a gente vai ver agora. Por exemplo, na indústria automobilística. Quando o primeiro carro foi inventado, ele era extremamente desengonçado, não era eficiente, a forma de combustível não é a que a gente tem atualmente. Inclusive, hoje a gente continua realizando melhorias no caso do carro, como o carro elétrico. Então, o que eu quero dizer, quando uma tecnologia ela é lançada, mesmo que ela seja disruptiva, ela vai ter falhas no seu sistema. E isso não quer dizer que não seja válida aquela tecnologia ou aquela inovação. Então, na indústria automobilística, quando o carro surgiu, você tinha aí cerca de 400 montadoras ou mais, que é o momento do boom da inovação, é o momento que todo mundo começa a produzir carros. E eu acho que é o momento que hoje a gente vive comparativamente no mercado de criptomoedas. Anos depois, a gente passou a ter 20 a 30 montadoras, que indica que alguns poucos, tá, se comparados com esse espaço amostral de 400, ou seja, menos de 10%, vão se perpetuar por um longo prazo. E se a gente for analisar as montadoras que de fato tiveram uma escala ampla de sucesso e adoção, a gente vai chegar a um número aí de 5 a 10 montadoras, as que de fato se perpetuam e conquistam o mercado. Então agora, para nossa brincadeira começar a ficar mais interessante, a gente vai entrar dentro da esfera de criptomoedas e eu vou tentar te mostrar, como aconteceu e evoluiu esse processo de adoção das altcoins. Obviamente, como você sabe, existe uma rainha ou rei nesse mercado, que é a Bitcoin. E a partir daí, como a Bitcoin, o código da Bitcoin não pode ser alterado, o ser humano, sempre no intuito de tornar melhor as coisas, na opinião dele, começa a dar as suas primeiras pegadas no universo da blockchain. E, como exemplo de primeiros projetos de altcoins que surgiram, a gente tem a Bitcoin Cash, que é muito famosa, e a Litecoin. Já deixo de cara aqui que, para mim, são dois scams, porque são cópias da blockchain da Bitcoin
com algumas alterações. Então, o bloco do Bitcoin Cash é maior porque as transações ficam mais rápidas, etc, etc. A Litecoin tem uma outra propriedade que faz com que as transações, o FII seja menor, as transações sejam mais leves, enfim. Então, de certa forma, o homem ele tenta trazer deixar a sua pegada, a sua identidade dentro do universo da Bitcoin, já que na Bitcoin ninguém mete a mão. Um detalhe muito importante e triste, principalmente, do Bitcoin Cash é que o site bitcoin.com é do Bitcoin Cash, na verdade, e não da Bitcoin, da rainha ou rei do mercado. Outra coisa que eu posso te garantir é que o dono desse domínio, o criador do Bitcoin Cash, sabe disso e não tem nenhum problema. Na verdade, a intenção e a ideia dentro da cabeça dele é que a Bitcoin ela não está pronta em termos de escalabilidade para ser adotada como uma moeda. Então, por isso ele criou o Bitcoin Cash com propriedades específicas para rodar como uma moeda corrente. Eu não concordo com nada dessa história, mas ele está disposto a enganar pessoas, daí o porquê do bitcoin.com, no sentido de que ele sabe que algumas pessoas desinformadas vão entrar no portal, vão comprar Bitcoin Cash achando que estão comprando Bitcoin, mas ele vê isso com bons olhos, porque na verdade ele acha isso um mal necessário. Então, só para deixar aquela dica para você, eu já estou te garantindo que Bitcoin Cash e Litecoin, para mim, não valem de nada. Não significa que nos ciclos de alta esses ativos não vão subir. E eu acabei de te explicar por quê. Porque muitos desinformados ainda vão entrar nesse mercado. Infelizmente, as pessoas desinformadas tomam atitudes erradas e acabam aderindo projetos que já têm mais tempo, que já tem uma certa comunidade que aderiu àquele projeto e que confia ou pelo menos tenta acreditar que no longo prazo existe algum propósito. Então, família, tomem sempre muito cuidado, façam suas pesquisas, não tomem suas decisões baseadas nos meus estudos, nem nos estudos de outras pessoas, façam seus próprios estudos, porque o mercado está cheio dessas armadilhas. Agora, continuando na nossa evolução do ecossistema, a gente tem o surgimento do Ethereum e a entrada de smart contracts, ou seja, contratos inteligentes. E o próximo passo para a evolução das criptomoedas foi isso aqui, esse contrato inteligente que é mundialmente conhecido como ERC20. E aí, o que o ERC20 permitiu? Permitiu que, em cima da blockchain da Ethereum, rodassem DeFis, projetos descentralizados. E esse foi um grande passo para o ecossistema das criptomoedas e para a descentralização das finanças. Ao mesmo tempo, como vocês sabem, e o tio do Homem-Aranha, Ben Parker, se não me engano, já avisou, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E aí que está um dos problemas. Eu vou entrar nessa questão da responsabilidade, mas por fim, só contextualizando, hoje a gente já tem novas formas de smart contracts, então cada vez mais projetos surgindo e, consequentemente, novas blockchains surgindo, blockchains de terceira geração, quem sabe não vai surgir a da quarta geração já, se já não surgiu e eu não estou sabendo. Então, mais uma vez, é um processo, é uma revolução que vai ser turbulenta, que vão ter mudanças constantes passando pelo ecossistema, e é o famoso exemplo do avião que você vai consertando durante o voo. Então vamos lá, qual é o problema, tá? E esse é um ponto muito importante, da descentralização das finanças. Como o próprio Vitalik disse, o criador do Ethereum, se você ainda não sabe disso, com o contrato inteligente do ERC20, até mesmo uma criança de 8 anos, obviamente uma criança esperta de 8 anos, poderia criar o seu projeto dentro da blockchain da Ethereum. Logo, se essa criança for um gênio autodidata de 8 anos que pensa no bem do mundo, excelente. Mas muitas das vezes você tem também gênios do mal. Então aí é que mora o perigo e a gente vai entender a diferença entre ICO e IPO. O IPO provavelmente você já conhece do mercado tradicional. E o que um projeto precisa ter para ser aceito no mercado público, para que o mundo possa investir na sua empresa? Obviamente você precisa ter uma estrutura, você precisa ter receita comprovada anualmente, você precisa ter usuários usando aquele serviço ou produto, vários pré-requisitos para que você seja
pré-aprovado e ganhe confiança do público para sua entrada e abertura de capital no mercado. Em contrapartida, no mercado de criptomoedas, a gente tem o ICO, Initial Coin Offering. E, basicamente, para você fazer o seu ICO, você, no mínimo, precisa de um white paper. E é isso. Com certeza existem empresas sérias que desenvolvem o projeto, que têm equipes que trabalham por trás, e eu tento trazer esses projetos para vocês aqui estudarem individualmente. Só que, ao mesmo tempo, também é fácil, acredite se quiser, você conseguir realizar um white paper ou uma cópia de um white paper e mudar alguns detalhes, e somado de um site bonito, como eu disse aqui, você pode realizar o seu ICO, conseguir milhões em segundos, acredite se quiser. Então, esse universo descentralizado, ele é muito promissor, mas ao mesmo tempo, como toda nova tecnologia, tem os seus riscos e as pessoas precisam se acostumar e tomar cuidado com essas arapucas do mercado. Para fins de conhecimento, um ICO famoso de um projeto que a gente já trouxe aqui no canal foi o ICO da Brave, que levantou 35 milhões de dólares em apenas 30 segundos. Se vocês tiverem curiosidade, deem uma pesquisada na internet, que tem outros projetos famosos que em questões de minutos ou segundos levantaram milhões de dólares. E isso, para a descentralização das finanças, é de fato uma revolução incrível e disruptiva. Agora, seguindo para um ponto importante, Mário, diante de tantos riscos e incertezas, por que você investe em altcoins? Bom, o primeiro ponto é fácil. Não vão ser todos os projetos que irão falhar. Como eu disse, a porcentagem de projetos que vão ter sucesso será pequena, mas ao mesmo tempo eles existirão. Além disso, durante um ciclo de alta ou um ciclo de bull run, surgem excelentes oportunidades de ganhos. E essas oportunidades de ganhos, se não estiverem presentes em projetos com longevidade, projetos com propósito, que vão sim perdurar durante muitos anos, elas vão estar presentes também em projetos sem valor, em projetos sem propósito, em Dogecoins da vida, em Bitcoin Cash da vida, porque dificilmente esse vídeo vai atingir todas as pessoas do planeta, consequentemente, muitas pessoas com uma forma natural de entrada em ecossistemas que são completamente novos, vão fazer besteiras. E aí sim, sabendo agora que existem riscos esses que não são baixos, você está pronto também para possivelmente coletar os louros, os lucros dessas investidas no mercado. E para que eu uso esse lucro normalmente? Para comprar mais Bitcoin. A maioria do mercado hoje que investe em altcoin usa altcoins para comprar mais altcoins. Não significa que não existam hoje projetos que eu acredite no longo prazo, mas num mercado de tantas incertezas, a menor delas se chama Bitcoin. E, como eu estava dizendo ao longo desse vídeo, uma revolução nunca é fácil. A gente já passou pela revolução da internet, a era do ferro, renascimento, revolução industrial, e hoje nós vivemos a maior revolução da história. Grave muito bem isso que eu estou te falando. Nós estamos vivendo a maior revolução da história humana. E, como a história mostra, revoluções nunca são movimentos tranquilos. Vão ter batalhas macro e batalhas micro. O que são isso? Batalhas macro e micro. Para mim, a batalha macro da revolução da Bitcoin, da revolução da blockchain principalmente, é entre o governo, empresas que buscam centralização contra, do outro lado, a sociedade, a descentralização, os projetos que visam a eliminação de intermediários, valorização da sua privacidade, da sua segurança, entre outros benefícios. E, no mercado micro, a gente tem competição de projetos dentro dessa revolução. Dentro desse ecossistema, vão existir também projetos centralizados, como, por exemplo, o caso da amada e odiada ao mesmo tempo Ripple, e projetos descentralizados, como, por exemplo, a amada Cardano. Normalmente, as pessoas têm uma facilidade maior em aceitar projetos descentralizados, em acreditar em projetos descentralizados. E eu acho isso muito nobre. Mas, comparando, por exemplo, com a revolução da internet, nós temos as duas pontas vivas ainda hoje, ou seja, a internet centralizada e a internet descentralizada, as Open Networks
e as intranets ou redes privadas. No meu entendimento, a revolução das criptomoedas seguirá um caminho muito semelhante. Por isso, inclusive, dentro dessa lógica, é que eu, hoje, me permito arriscar e investir em projetos centralizados, como eu já disse no caso da Ripple. Mas eu não estou aqui para falar de nenhum projeto específico, eu estou falando de uma maneira geral do ecossistema de altcoins, do que eu acho que vai acontecer nos próximos anos e também por que eu acho que Bitcoin só tem uma. Vamos entrar nesse tema agora. Bom, se você chegou até aqui comigo, se você está acompanhando o meu raciocínio até aqui e nada disso está fazendo sentido, talvez realmente a melhor opção para você seja uma renda fixa, um tesouro direto, mas calma, eu ainda não desisti. Vem acompanhando comigo essa última parte do raciocínio e eu vou te mostrar que o ponto alto desse vídeo ainda virá. Então, por que a Bitcoin só tem uma? A Bitcoin, ela trouxe com ela a tecnologia da blockchain. Então, assim, os governos, as empresas centralizadas, quem quer ter o poder em suas mãos, tem medo da Bitcoin, critica a Bitcoin. Muitas das vezes não vai aceitar de primeira a inserção da Bitcoin na nossa sociedade. Mas a blockchain, eles já perceberam que é inegável o seu valor e que aqui eles conseguem ter controle. Num comparativo muito simples, você pode se perguntar: é possível controlar a Bitcoin? Não. Então, logo, os governos, as empresas privadas, quem não tem interesse na descentralização do poder, faz que nem aquele memezinho do Drake. Não, isso aí não. Bitcoin não. Agora, blockchain, possível controlar? Sim, é possível. É possível ter uma blockchain centralizada. Então, tecnologia aprovada. É possível ganhar em cima? Não. Na Bitcoin não é possível ganhar em cima. Então, nada feito. Agora, na blockchain centralizada, eu consigo ganhar em cima dos usuários da rede? Consigo. Então, governos e empresas aprovam. Informação, user data, que é basicamente o banco de dados, as informações, seu nome, e-mail, idade, gênero, coisas que hoje são muito valiosas para a criação de novos produtos, criação de novas tendências, afinal, informação é dinheiro. Então, na Bitcoin, é possível que eles consigam ter essas informações de você? Não. Então, não presta. Agora, eu consigo ter uma blockchain que eu tenha acesso à informação dos usuários? Consigo. Logo, tecnologia aprovada. Então, aqui você já vê que, de certa forma, algumas personalidades, algumas empresas, alguns governos ainda não aceitam a Bitcoin. Mas a tecnologia da Bitcoin é inegável. Ela veio para ficar por mais muitos anos, pelo menos. E o ponto alto desse vídeo para mim gira em torno dessa afirmação minha: só existe uma rainha ou rei nesse mercado, e eu vou te trazer os 2 maiores erros que você pode cometer. Os 2 maiores. Não tem nada maior que esses 2 erros. O primeiro maior erro que você pode cometer é você ter investido na Bitcoin, você ter uma porcentagem do seu capital total hoje na sua vida investido na Bitcoin, sendo que esse dinheiro você não pode perder. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, você de forma alguma pode investir na Bitcoin, por mais believer que eu seja, por mais certeza que eu tenho na longevidade da Bitcoin, eu particularmente acho que você não deve investir mais do que você esteja disposto a perder. Isso não é balela, tá? A tecnologia é foda, a tecnologia é disruptiva, mas a revolução, como eu disse para vocês, não será fácil. Então, diante desse fato, você não pode investir, você não deve investir mais do que você está disposto a perder. Esse é o primeiro ponto. Se você tá com um bumbum na janela, você, na minha opinião, já está errado. Mas cada um com a sua análise de risco. Agora, o segundo ponto, o segundo maior erro que você pode cometer é, diante de tudo que eu te trouxe, diante de todas as informações que você tem mundo afora para pesquisar, para fazer os seus estudos, é não ter nada investido em Bitcoin. Nada, tá? Eu não tô aqui para te trazer conselho financeiro. Esse canal não tem o intuito de te trazer conselhos financeiros, mas, na minha opinião, diante de toda a informação que está presente hoje no mundo, você não tem nada. Você acha que a Bitcoin não tem nenhuma chance de fato, ser essa líder dessa revolução de blockchain, ser líder dessa revolução de tecnologia. Na minha opinião, esse é o segundo maior erro que você pode ter. Não ter nada investido de Bitcoin.
E aqui no canal a gente traz estratégias de entradas de sucesso nesse mercado, como por exemplo a Dollar Cost Average. E o que eu vou te falar aqui, na verdade, o que eu vou te botar para refletir sobre vai muito de encontro a essa filosofia, a essa estratégia. Então, qual é a minha opinião para um investimento, uma forma de investir de maneira segura? Não significa que você deva fazer isso, mas na minha opinião, se você não está fazendo, é um erro. Vamos lá. Se você pegar 1% da sua riqueza, 1% de todo o seu capital, e vamos supor que no futuro você investiu 1% do seu capital e a Bitcoin não vingou, você perdeu 1% desse capital. Olha, a maioria das pessoas, eu acho que estão dispostas, diante de promessas de uma recompensa, perder 1% de capital. Eu acho que não é o fim do mundo se você perder 1% de capital. Mas eu te garanto que se eu tiver certo, daqui a 5 anos, esse vai ser o motivo, provavelmente, de, no mínimo, o seu cachorro se chamar Mário. E vê se pelo menos escolhe um cachorro bonitinho. Mas sério, brincadeiras à parte, 1% do seu capital, se eu tiver certo, vai valer mais daqui a 5 anos do que 100% do seu capital hoje. Olha que loucura! Então, assim, essa é a minha opinião. Um exemplo de como você poderia fazer isso de uma maneira muito tranquila é, vamos supor que em um mês você saia 4 vezes para jantar fora, tá? Então, a partir de hoje, ao invés de sair 4 vezes, você vai sair 2. Mas o que você vai fazer com o dinheiro das outras 2 vezes? Você vai fingir que você saiu para jantar e ao invés disso, você compra Bitcoin. Isso significa que diariamente você vai ficar olhando o gráfico para saber quanto o seu jantar rendeu? Não. Isso é só uma estratégia para você não ficar com o cabelo branco, não se desesperar nos movimentos de alta e baixas do mercado, porque eu te garanto, eles vão acontecer. Como eu disse, a revolução não é fácil. Nós já estamos voando e nós vamos precisar consertar esse avião durante o voo. Então você pode investir esse capital como se você tivesse jantado fora. E aí você não fica remoendo isso, você só investe e esquece. E aí eu acho que isso é uma maneira, de certa forma, segura e, se eu estiver errado, pelo menos será um risco calculado, um risco e uma perda que, se de fato acontecerem, vai ser só uma pequena parcela do seu lazer na vida. Então é isso, galera. Não tem conselho financeiro, mas é aquela velha história. No pain, no gain. Sem risco, não tem retorno. E como todos vocês que já acompanham a gente há mais tempo, ou de repente, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, mas saiba, aqui todos usam calças de gente grande, como diz o nosso querido Rodrigo e o nosso querido e amado Ivan. Então, por favor, independente de qual seja a decisão que vocês venham a tomar, usem calças de gente grande. Não nos culpem por nada. Mas, como eu disse, se eu estiver certo, provavelmente você vai ter um cachorrinho chamado Mário, pelo menos. E, por fim, eu só vou trazer uma curiosidade para você que, se você não sabe, tem um bunker suíço, ou seja, um bunker, aquelas estruturas pós-apocalípticas para sobrevivência ou para segurança de alguma coisa, na Suíça, que hoje as pessoas investem. Tem uma empresa séria que é dona desse bunker e é hoje uma das formas mais seguras que você tem, por exemplo, de deixar as suas bitcoins armazenadas. Deem uma olhada nesse fato extremamente curioso, se vocês não sabiam. Existem outros fatos muito curiosos, mas o mais importante disso tudo é que tem muita informação aí na sua cara e às vezes você ainda não viu. Então, família, nós chegamos no final desse vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, deixa um like. Aproveita, entrem na nossa comunidade do Telegram. É um canal de troca de informações direto que a gente tem com todos vocês. E é sempre muito bom bater papo sobre criptomoeda, né? Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham curtido muito esse conteúdo. Não invistam em altcoins sem antes ver esse vídeo. Espalhem esse vídeo, mandem para aqueles seus amigos que estão entrando de cabeça em todos os tipos de projetos no mundo existente, porque o vizinho ou porque um influencer falou que ele deveria entrar e porque vai dar muito dinheiro. Então tomem cuidado. A revolução, para mim, é real, mas ela é perigosa e será difícil, como todas as outras que a gente já viveu. Mais uma vez, o meu nome é Mário, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.